Graças e paz, amados, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui na Tailândia por mais alguns dias. Tem sido um tempo de bênção, muitas experiências, muitos contatos, falando de Jesus, encorajando missionários, encorajando a igreja aqui. E Deus tem nos dado esse grande privilégio de estarmos em mais uma nação que fica no sul da Ásia, que tem 70 milhões de habitantes, 4 estados, muitos distritos ou regiões, uma nação onde 95% da população é budista, um povo que também precisa ouvir a respeito de Jesus. Ao fundo, esse prédio do meio é a base da Jocum, Jovens com uma Missão. Também em inglês é YWAM, que significa Youth with a Mission, Jovens com uma Missão. O mesmo significado do português. Louvado seja Deus, porque a Jocum ela está em 180 países anunciando o amor de Jesus. Eu estou gravando aqui próximo da base para falar para vocês sobre uma parte da Palavra de Deus que está em Mateus 25. Quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 25. Esse texto tem falado muito ao meu coração nesses dias e eu gostaria muito de compartilhar algo com vocês que eu espero que seja significante para vocês, como foi para mim quando Deus usou essa palavra para falar ao meu coração. Mateus 25, do versículo 33 diz assim em diante: E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E o versículo 40 diz: E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O versículo 41 também diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Condenação terrível. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus distingue aqui 2 tipos de pessoas: os justos e os injustos, os salvos e os perdidos. Mas no que difere a ação do salvo, do justo, e a ação do perdido? Eis a pergunta. E Jesus, nesse texto de Mateus 25, ele nos responde sobre isso. E a minha pergunta, antes de completar esse breve estudo, é: em que lado você está? Não é em que lado você diz estar, mas em que lado você de fato está. A Bíblia diz que muitos naqueles dias dirão: Senhor, em teu nome fizemos tantas maravilhas, tantas coisas. E o Senhor dirá a eles: não vos conheço. Agora, qual a diferença? Quais as ações que diferem o salvo do não salvo? Esse é o aspecto prático do Evangelho. Jesus disse que, na verdade, Jesus, nesse sermão, nessa palavra, ele surpreende, que é um sermão profético, ele surpreende até mesmo
os salvos. Porque quando Jesus disse, quando eu estava preso, vocês foram me visitar, quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu não tinha comida, vocês me deram comida, eles se surpreenderam e disseram, mas afinal, Jesus, quando nós fizemos isso a vocês? Jesus então diz que quando eles fizeram isso a uma pessoa que precisava da ajuda deles na prisão, no frio, no desemprego, em várias situações, eles fizeram a Jesus. Como é que você faz a obra de Deus? Você faz a obra de Deus abençoando pessoas, abençoando vidas. Não tem como. Não há outra forma. Não há outra forma de você fazer a obra de Deus se você não estiver disposto a abençoar vidas, a abençoar pessoas, a servir, a ser ponte para as pessoas. Não há outra forma. Jesus deixa bem claro, vocês fizeram isso quando vocês abençoaram pessoas, quando vocês estenderam a mão, quando vocês não foram egoístas, quando vocês não pensaram só em vocês mesmos, quando vocês abriram mão de um tempo para ir a uma prisão, para ir a um hospital, enfim. Em todos esses momentos vocês fizeram para mim, mostrando que verdadeiramente vocês são salvos, e vocês fazem a diferença. Então Jesus, a distinção que ele faz entre aquele que é salvo e o não salvo aqui, nesse texto, no sermão profético do capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, a diferença está entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Dizer é fácil. Dizer que ama um missionário, dizer que ama as nações, dizer que ama os perdidos é fácil. Mas o que nós temos feito, o que você tem feito para que a mensagem do Evangelho chegue até os perdidos? Qual é o preço que nós temos pago? O maior preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. E agora o que temos que fazer é o mínimo. É o mínimo. A nossa vida, a Bíblia diz que passa como um conto ligeiro. Como uma planta que nasce de manhã, a erva cresce e à tarde murcha e cai. Essa é a nossa vida, efêmera, passageira. E nós temos estado tão apegados a isso, tão apegados a essa matéria, e esquecemos de abençoar as pessoas, esquecemos que no último dia Jesus vai perguntar e vai separar os lobos dos bodes, os lobos, aliás, das ovelhas, desculpa, os lobos das ovelhas, os bodes das ovelhas, e essa separação dar-se-á pelo que cada um fez. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Você não faz boas obras para ser salvo, mas você faz boas obras, porque você é salvo em Cristo Jesus. Então, reveja a sua vida, reflita sobre a sua vida, pense mais sobre a sua vida, pense mais sobre o próximo, estenda a mão, abençoe. Quando houver um desafio de missões, ajude, apoie, ore, oferte, entregue o teu melhor. Tem um hino que diz, dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e vigor, veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. A minha oração nessa tarde aqui de Bangkok, na Tailândia, é que nós estejamos entre aqueles para quem Jesus dirá, sim, vocês foram bênção, sim, vocês foram úteis, porque quando eu estive preso, vocês foram me visitar. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu tive sede, vocês me deram um copo d'água. Essa é a minha oração. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui, pelo privilégio de estar pisando nas terras asiáticas, em mais um país. Oramos por esse país, oramos pela Índia, oramos pela Tailândia, oramos por mais obreiros, oramos pelo Brasil. Pedimos que o Senhor incomode a nós brasileiros, para que possamos ser verdadeiramente anunciadores e praticantes da Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado por vocês terem me ouvido por esse tempo. Em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Renato. Até mais.